Botou a tela comigo? Boa tarde, ou melhor, bom dia, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um programa na nossa rádio Calçada. E hoje estamos, infelizmente, sem a presença do nosso host Trabulo, que está resolvendo questões pessoais, mas que amanhã estará conosco. Mas estamos aqui com Ribas Doran. Alô, meu amigo Ribas. Oi, como é que tá, meu amigo Lipson? Como é que você tá? Tá bom? Tô bem, graças a E Deus. hoje nós temos algumas notícias aqui para comentarmos. E eu quero sua ajuda hoje mais do que nunca, porque você sabe que eu não gosto de apresentar. Isso aqui pra mim é uma tortura, mas vamos em frente. Já podemos começar com as pautas aí, produção? Vou esperar que a produção me responder. Se tá tudo certinho aí. Arrumar os entravos. Tudo certinho? Vamos começar na primeira pauta hoje do dia, meu amigo? Vira a tela pra mim um pouquinho pra mim ficar acompanhando. É, valeu. Isso, perfeito. Hoje nós vamos comentar desse caso que tá chocando todo mundo, né? O da pastelaria ao lado do Karnak, que faturou milhões com coffee breaks do governo do Piauí. Eu vou pedir logo pro meu amigo Ribamar comentar um pouco sobre esse caso, porque ele foi um dos responsáveis pela matéria, não é isso, Ribas? Ou não? Tô errado. Não, não fui eu, foi a jornalista Honorina Reis Melo, do Portal AZ. Mas as informações eu já tinha dado no começo do ano passado em uma matéria também falando sobre o assunto. Dessa vez ela aprofundou mais. A GM de Moura Barros é uma pastelaria chamada Pastelaria Brasil, fica ao lado do Palácio Karnak. E recentemente se descobriu que ela faturou milhões de reais em coffee breaks, ou seja, aqueles salgadinhos, aqueles lanches que tem em festas institucionais. Só no ano de 2025 ela faturou 2,9 milhões de reais em coffee breaks, pastéisinhos, aquelas coxinhas, suco. Só que a grande dúvida que se gerou é se essa empresa de fato entregou esses coffee breaks. A jornalista descobriu algo mais profundo ainda, que boa parte do dinheiro que foi usado para comprar os coffee breaks dessa empresa, Gêmeo de Moura Barros, a Pastelaria Brasil, foram dinheiros oriundos do fundo a fundo do SUS, do Sistema Único de Saúde, ou seja, era dinheiro da saúde pública. Perfeito, perfeito. E assim, Ribas, o pior que eu tô vendo aqui é que a empresa só tem um capital social de 60 mil reais. E que em 2020, aí ela vai falar aqui da arrecadação do que essa empresa arrecadou do Estado, né? Em 2020 foram cerca de 596 mil pagos. Em 2021, 494 mil pagos. No ano seguinte, 644 mil pagos. Já em 2025, os pagamentos se aproximaram de 1 milhão, com empenhos que chegam a 1,9 milhões de reais. Isso é um absurdo, né? Uma empresa pequena como essa, uma pastelaria, fica responsável por esse tipo de coisa. Aí levanta questionamentos, né? Por que, que essa empresa ah, que não tem suporte adequado para o nível do governo do estado estaria contemplada? E uma empresa que é uma pastelaria, ainda mais por pior. Outra coisa, é uma empresa com capital social tão pequeno, de 60 mil reais. E aqui fica o questionamento também. Essa empresa não ganhou licitação, não é isso, Ribas? Duvido muito. Alguns foram pregões, outros foram dispensa. E essa é a grande questão. Por que o governo contratou justamente essa empresa se existem outras empresas no mercado que fazem o mesmo serviço? Esse é o questionamento. Exatamente. Comentários nas redes sociais dizem que a empresa pertence a um dos petistas tradicionais mais antigos do Piauí, que é o Oscar de Barros, dono do portal Pensar Piauí, um portal ligado à esquerda. Isso explica, talvez, porque o nome da empresa seja GM de Moura Barros. Mas isso é uma especulação. Dizem que a dona Judete, a dona da pastelaria, é irmã do Oscar de Barros. Interessante, né? Vamos investigar isso aí, ver até onde vai a toca da raposa, né? Mas assim, é revoltante, né? É revoltante porque é mais um escândalo no Piauí, mais um caso de milhões. Isso aqui não é o primeiro, nem vai ser o último, tá? Isso aqui é um padrão que se repete dentro do governo do estado do Piauí. E eu gostaria muito que algum representante do governo viesse aqui no nosso programa para poder rebater as acusações que são feitas. Não somos nós que acusamos. A gente só comenta as acusações que a imprensa vai trazendo. Então seria muito importante se o governo do estado pudesse mandar algum representante aqui para se defender, né? Porque aqui a gente quer dar voz para todo mundo, certo? E vamos passar para a próxima pauta aí, comentar sobre a telemedicina. Pode ser, produção? Passar para a próxima pauta.
Estamos vendo uma saúde precarizada, deteriorada, o médico praticamente quase sendo expulso do sistema público de saúde, e sem médico no sistema público de saúde, o SUS vai entrar em falência. Como mais de 90% do piauiense depende do SUS, essa é a nossa preocupação, porque o médico piauiense quer estar dentro do serviço público e o piauiense sempre quis ser atendido por médico de forma presencial. Nós temos um sistema hierarquizado, nós temos um sistema que já precisava melhorar pela má gestão e pelo subfinanciamento, mas não piorar, né? Com algumas alternativas fantasiosas, como a telesaúde, é algo que foi implantado de maneira errada, não funciona. Da maneira como está, não funciona. Nós temos a regulação no estado do Piauí, que não está funcionando quando os pacientes são atendidos nas cidades e precisam ir para serviços de atenção especializada, vir para a capital, ele não está funcionando. Então, nós temos muita precarização na saúde. As próprias OS, né, que vieram para dizer que iam administrar melhor, e o que nós estamos vendo é uma evasão de dinheiro, um desperdício de dinheiro, sem melhoria efetiva na qualidade. Pronto, tá aí, meu amigo Ribas. Eu quero que você comente primeiro sobre esse caso e dê sua opinião para os nossos telespectadores. Cara, o Piauí Saúde Digital talvez seja uma das coisas mais complexas que a gente tem que tratar. É um contrato de 180 milhões de reais, que já está chegando a quase 390 milhões de reais. Ele teve um aditivos e teve inúmeros problemas. O primeiro alguns médicos acusam a telemedicina de os laudos serem feitos com a ajuda de inteligência artificial. E a gente sabe que, querendo ou não, é preciso um olho clínico humano para você identificar alguns fatores de risco. E não só isso. Teve caso recente, por exemplo, de uma mulher que foi fazer exames do colo de útero e recebeu como laudo que ela estava com problema de próstata. Ou homens que estavam com problema de próstata e receberam como laudo que estavam com problemas no colo do útero. Mais do que isso, é um contrato que não faz sentido, porque se supõe nas ordens de pagamento dele que todos os piauienses, das crianças aos idosos, todos eles estão sendo atendidos pelo Piauí, pela telemedicina. Só que isso é uma falácia, isso é bullshit. Sim. Não é verdade. A maioria dos piauienses não é atendido pela telemedicina, é uma grande minoria, e as pessoas reclamam, em sua grande maioria, dos atendimentos. De tal maneira que o Conselho Regional de Medicina do Piauí, inúmeras vezes, já se colocou contra o uso da telemedicina para atendimentos, para laudos e para prognósticos e diagnósticos dos pacientes do Piauí. Não, Ribas, e detalhe, eu não conheço no Piauí uma pessoa que se atendeu por telemedicina no SUS. Eu, Lidson, não conheço. Se alguém conhece aí, pode me contar a história, porque eu nunca vi. Entendeu? Outro ponto, eu conheço diversas pessoas da área da saúde e que são funcionários, servidores, alguns concursados, e todos reclamam disso. Inclusive, eu tenho um parente da minha família que nunca votou. A primeira vez que ele ia votar na vida dele seria em mim. E além de votar em mim, na eleição de 24, ele votou no Silvio Mendes também. Porque ele achava um absurdo essas OS aí do governo do estado do Piauí na saúde. Ele é servidor da saúde. Então, assim, é um pouco preocupante. A gente não sabe o que está acontecendo. Você terceirizar um serviço essencial como o SUS, eu não acho tão interessante assim. Eu sou a favor de privatização. Mas você fazer um monopólio ali com aquelas empresas dentro de uma gestão de saúde, não. Se for fazer alguma coisa no sentido que feche-se o SUS e o governo do estado dê um plano de saúde para todo mundo. É melhor do que você simplesmente colocar uma gestão privatizada dentro de um SUS desse da vida. Né? Que é um local que, obviamente, não visa lucro. Diferente de uma empresa privada e de um hospital privado, né? Mas, infelizmente, para muitos, o prefeito de Teresina, Silvio Mendes, aderiu ao Piauí Saúde Digital. Ao contrário do que se queria, a grande parte dos médicos e do eleitorado que não gosta da telemedicina, o prefeito aderiu. Isso é mais uma das suas ações que levam a ele ter uma gestão extremamente criticada e que já o comparam ao Dr. Pessoa 2.0, só que com formação. Eu particularmente não tenho nada contra a telemedicina. Só que, assim, foi tratado no Piauí como se fosse a solução de todos os problemas do Piauí, né? E não é. E também é muito mal aplicado, eu não vejo ninguém utilizando. Eu particularmente uso no meu plano de saúde da minha filha, né? Porque as filas, meu Deus do céu, aqui em Teresina é simplesmente absurdo, é 50 crianças na frente. Então a gente acaba usando a telemedicina em situações mais leves
do que ir dentro, de fato, num hospital. Mas, assim, não é política pública, né? Muito menos você, de certa forma, privatizar os hospitais públicos do Estado. Isso aí é simplesmente ridículo e não pode acontecer. O que tem que ser feito é acabar com os comissionados dentro dos espaços dos hospitais públicos e fazer-se mais concursos. Não é isso? É o que eu acredito. O Piauí ele tem um déficit muito grande da parte médica. E com os gastos que o Piauí tem anualmente com saúde digital, é possível se dizer, isso numericamente falando, que a gente poderia ter muito mesmo, muito médico sendo trabalhando, atendendo nos interiores do Piauí. Talvez isso não aconteça por duas coisas. Primeiro, não existem estruturas mínimas para esses médicos atenderem. Segundo, o péssimo salário. Isso se resolveria colocando, ao invés de gastar quase 400 milhões de reais com saúde digital, contratando novos médicos. Concursados, dessa vez, não é isso? Vamos passar para a próxima pauta aí, a do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, pessoal, bota na tela aí, tem como, produção? Flávio, recentemente foi aprovado pelo Senado por unanimidade um PL da misoginia. Muitas pessoas, inclusive na direita, têm criticado porque o senhor votou a favor desse PL. Eu gostaria de que o senhor pudesse dar uma declaração sobre isso, explicar por que o senhor votou a favor e qual será a sua posição durante o seu governo com relação à liberdade de expressão, porque esse PL tem sido apontado como um grande risco para a liberdade de expressão no Brasil. Bom, todo mundo sabe que estamos em ano eleitoral e essa era uma grande armadilha do PT para mim. Qual a dificuldade de entender isso? Você acha que eu ou quem é de direita vai ser a favor de algum projeto que garante, que dê instrumentos para o governo censurar a liberdade de expressão, a liberdade de opinião nas redes sociais? É claro que não. Mas estava um circo todo armado, com uma lei que não defende as mulheres, uma lei que na prática, como você falou, vai gerar uma censura, é muito subjetivo. E eu, Flávio, recentemente foi aprovado pelo... Como eu falei, recentemente eu fiz um vídeo, tem uns 3 dias eu acho. Esse vídeo já está com mais de 120 mil visualizações, onde eu falei exatamente isso que o Flávio disse aí nesse vídeo. Eu falei que esse projeto de lei era uma pegadinha, que eles estavam armando contra o Flávio, para pegar ele no pulo do gato, para poder fazer a manchete. Flávio Bolsonaro vota contra as mulheres. Essa é a intenção do projeto. Não tinha nenhuma outra intenção. E eu duvido muito que isso vá ter qualquer andamento no Congresso. Eu não acho que o Hugo Mota vai dar andamento a isso em ano eleitoral. Né? Porque no eleitoral eles não vão votar contra isso aí. Porque, como eu falei, as pessoas não querem saber o mérito do projeto. Não querem saber que se um homem questionar uma mulher se ela tá com TPM, pode pegar 5 anos de cadeia. As pessoas não querem saber isso. Só querem saber o título da matéria. Flávio Bolsonaro vota contra as mulheres. E o Flávio, muito inteligentemente, né, não caiu nessa tentativa de golpe contra ele, né, foi mais esperto e inteligente e votou a favor corretamente. Porque isso aí prejudicaria muito a campanha do Flávio. E agora sim, o PT vai tentar atacar de todas as frentes. Vão ser com as fake news, vão ser com esses projetos de leis ridículos para tentar criar um título de matéria. Essa vai ser a tentativa para poder desgastar a imagem dele. E ele não pode pisar na banana. Ele tem que ser inteligente como ele está sendo e como ele não tem vacilado em nenhum momento durante a sua pré-campanha. Ribas, por favor, quero comentários seus agora. A PL da misoginia, ela é interessante por conta dos inúmeros jabutis que se inserem ali dentro. A PL da misoginia já é o entendimento de muitos juristas e muitos analistas que ela vai ser usada como fins políticos perceptórios, ou seja, um candidato de oposição a quem está votando ao projeto de lei, ao movimento feminista e de esquerda, ele se coloca contra uma ação de uma mulher no Congresso. Ele será arrolado dentro da lei da misoginia. Existem inúmeros jabutis. Um deles diz que se você questionar, veja só, uma mulher, com informações mesmo que sejam verdadeiras, mas isso afete a honra ou ataque à dignidade dela de algum modo, você pode ser arrolado legalmente na lei da misoginia, que equivale ao crime de injúria racial. Vou dar um exemplo. A lei da misoginia diz que se você narrar, contar, expressar, dizer ou publicar fatos que sejam verdadeiros, mas que eles sejam, digamos assim, desde que eles favoreçam estereótipos misóginos, ou seja, estereótipos que vão contra as mulheres, você pode ser criminalizado dentro da lei da misoginia. Vou dar um exemplo. Biologicamente, as mulheres são mais frágeis fisicamente que os homens, Sim. Porque elas têm menos estrutura muscular e mais tecido adiposo. Então, o homem tem mais força que uma mulher. Só que se eu disser isso nas minhas redes sociais, que as mulheres são mais fracas que os homens fisicamente
E isso alimenta o estereótipo social sobre as mulheres, e a lei da misoginia pode me punir de 2 a 5 anos de cadeia. Cadê? Engraçado, Ribas, é que no Brasil parece que você estuprar, matar, assassinar, roubar, não dá mais cadeia, não. Engraçado isso, incrível. Agora, vai falar, vai dar opinião. É, 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 é inquérito do fim do mundo, é PL da misoginia, qualquer coisa. Você falar no Brasil parece que virou o maior crime da história da humanidade. O desgoverno do presidente Lula tentou aí aprovar o PL da censura, né, mas não conseguiu, graças a Deus. E agora vai tentando aprovar seus satélites, né? Que é esse PL da misoginia, dentre outros aí. Isso é um absurdo. Parece que as pessoas perderam a noção de que o Brasil estava indo para o caminho totalmente errado. Enquanto a direita quer combater o crime organizado, as facções, esse governo maldito só quer combater as opiniões. Isso não faz sentido. Gente, isso é um absurdo. Quer dizer assim, poxa, eu sou a favor também de que se puna misógino, mas vamos punir de fato misoginia. As pessoas nem sabem o que é misoginia, cara. É uma palavra bonita que as pessoas saem falando, ela nem sabe o que é. Misoginia é aversão à mulher. É aversão. É que nem aqueles psicopatas que saem matando mulher só por ser mulher. Isso é misoginia. É uma coisa rara de se ver. Mas virou uma coisa banal. É igual fascismo, né? Chama fascismo aí qualquer pessoa que discorda de mim. Isso é um absurdo, rapaz. Tem que ter mais respeito com as pessoas, com as opiniões das pessoas, com a liberdade de expressão. Isso é totalmente ridículo. Pelo amor de Deus. Um fato interessante é que a maioria desses partidos, os dois principais partidos que votaram e encabeçaram a lei da misoginia, o PSOL e o PT, foram os mesmos partidos que se colocaram e votaram contra o endurecimento de penas para estupradores. Exatamente. Inclusive Érica Hilton, né? Inclusive Érica Hilton, que é hoje presidente da Comissão da Mulher. E não é mulher. O fato é, veja só, o fato é, esses mesmos grupos sociais que dizem hoje favorecer e lutar em defesa das mulheres, esses mesmos grupos sociais, não quiseram, não votaram por endurecimento de penas para estupradores. O Brasil tem, infelizmente, índices alarmantes de estupro, mas as grandes preocupações não é você colocar criminosos sexuais nas cadeias, você criar mecanismos de segurança para você descobrir criminosos sexuais mais rapidamente com exames de DNA e investigações sérias. Não existem mecanismos legais para que predadores sexuais fiquem presos. Vou dar um exemplo. Pedófilos geralmente têm bom comportamento na cadeia, porque ele não tem uma vítima para ele violar. E outra, então, também ele não tem como... Ele vai ter progressão de pena. Tendo progressão de pena, ele vai sair mais cedo. Saindo mais cedo, ele vai encontrar novas vítimas. Não existe no Brasil mecanismos legais para que esses tipos de violadores sexuais continuem presos. E quando existem votações sérias para que esse tipo de coisa aconteça, o governo, encabeçado por partidos ligados a segmentos de esquerda, votam contra o endurecimento de penas. E isso não é só uma questão de uma problemática de segurança pública, é uma problemática eleitoral. Ao aderir a práticas identitárias como essas dos movimentos dos movimentos feministas radicais e dos movimentos de defesa de abolicionismo penal, que são esses movimentos que saem em defesa de criminosos, que vulgarmente são chamados movimentos de direitos humanos, quando os governos e os partidos de esquerda votam nisso, eles deixam de lado um ponto interessante, que a maioria do seu eleitorado, a classe proletária, são formados por trabalhadores que são politicamente de esquerda, mas moralmente conservadores. Então, eles têm raiva, na verdade, eles têm ojeriza desse tipo de coisa. Se você diz que a presidente da Comissão da Mulher, Érica Hilton, votou contra o endurecimento de penas contra estupradores, obviamente você sabe que ela vai perder votos, inclusive dos próprios pares dos grupos de esquerda. E no ano eleitoral, eu acho que é a coisa mais estúpida feita pelo governo do PT. Aderir a práticas identitárias que afastam cada vez mais a sociedade, sendo que grande parte do seu eleitorado é feito por pessoas que são politicamente de esquerda, mas moralmente conservadoras. Inclusive, uma pesquisa do Quest falou isso, que a maioria dos brasileiros que votam no Lula se identificam com pausas de direita. Exatamente. É uma das coisas que eu não entendo do Brasil, sinceramente falando isso, né? Mas vamos falar agora um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores. Bota na tela aí, por favor, produção. Nossos patrocinadores, ó. Essa camisa aqui, esse daqui é o Pix, né? Que faz seu trabalho. Essa camisa aqui, ó. Quem compra seu voto... Quem compra seu voto rouba seu futuro. Essa camisa aqui será doada a os nossos colaboradores que fizerem uma doação de R$100 no Pix
para nós, certo? E aí você pode vir aqui no estúdio buscar, né? Caso você se interesse em colaborar com o nosso programa, ajudar financeiramente, já que nós não temos nem patrocinador ainda, né? Tá vindo tudo do nosso bolso. Outra coisa é falar dos Estúdios Hub, aqui onde nós estamos gravando. Cara, eu recomendo muito para que você que seja profissional, queira fazer um podcast, queira gravar um programa, queira fazer algum tipo de filmagem. Aqui é muito, muito bom. A qualidade é muito boa, os equipamentos são muito bons, o suporte também é muito bom, a produção também é excelente. Recomendo muito que você entre em contato lá no Instagram, @StúdioHub, Estúdios Hub, né? Isso. Então, assim, eu recomendo e assina embaixo e bota minha mão no fogo. Vamos passar para a próxima pauta agora. Vamos botar a pauta lá de Barra Grande, por favor, produção. É isso daí? Pronto, tá aí, ó, aí, Ribas, tá vendo, Ribas? Esse aí é o... Como é que chama? É o portal, né? Gente, isso aí, ó. Pode parar, produção. Isso aí eu quero que o Ribas comente primeiro, porque depois eu vou dar minha opinião, que eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Vai lá, Ribas. Sobre esse... Esse é um portal interativo feito por uma instituição internacional que custou a casa de 1,8 milhões de reais, só a tela, 1,8 milhões de reais, e todo o parque custou exatamente o valor de 3,5 milhões. Ao todo, o governo do estado do Piauí... Ribas, teu telefone, arruma bem teu telefone, por favor, antes de concluir tua fala. Isso, perfeito. Pode falar. Voltou? Voltou. Vamos lá. Só essa tela custou 1,8 milhões de reais. 1,8 milhões de reais. E o governo gastou para todo esse parque, o governo gastou que se fosse feito no valor de 3,5 milhões. Ao todo se gastou 5,5 milhões com tela e o parque, chamado Parque do Portal, que na verdade é uma tela interativa, uma TV com uma webcam que filma quem está em Barra Grande e transmite para outros lugares do mundo, como Lituânia, Estados Unidos e outros Dublin, na Irlanda, e outros países. O grande questionamento veio da própria população de Barra Grande, que é uma vila em Cajueiro da Praia. Segundo os moradores, a cidade vive há anos enfrentando problemas como falta d'água e sem esgoto, sem saneamento básico. Dados mostram que apenas 10 pessoas, e são dados públicos, do Instituto de Saneamento e Saúde. Dados dizem que Barra Grande, apenas 10 pessoas são atendidas com sistemas de esgotamento. Um sistema feito pelo governo, sistema de esgotamento governamental, apenas 10 pessoas. Água encanada na cidade, apenas na cidade de Cajueiro da Praia, apenas 244 pessoas usam um sistema de água encanada. Essa mesma cidade tem, segundo dados feitos pela matéria da jornalista Honorina Reis Melo, no Portal Azul, uma média de 17,7 mortes por 1.000 nascidos vivos. Ou seja, a morte de prematuros é altíssima. Ou seja, existe uma relação direta entre a falta de saneamento básico, ou seja, água encanada, sistema de esgoto, com as mortes dessas crianças. A cidade enfrentou os problemas, como alguns influenciadores postaram nas redes sociais após revelarem os valores da tela. Ela enfrenta problemas com falta de calçamento, uma cidade totalmente esburacada e com lama, uma péssima qualidade do posto de saúde da vila de Barra Grande e da cidade de Cajueiro da Praia. Tudo isso somado levou à revolta muito grande da população, que diz que investir 5,5 milhões em um telão não é prioridade numa cidade que enfrenta problemas como falta de esgoto, de água e onde dezenas de crianças morrem todos os anos por falta de saneamento básico. Não, é um negócio assim que eu achei ridículo, cara. E isso aí é o turismo do Piauí, né? É o que nós temos de turismo aqui no Piauí, é uma tela milionária, né? Que foi gastado 5 milhões pra fazer aquela tela, pra você ver pessoas aleatórias pelo mundo. Isso é o turismo do Piauí. Tantas coisas positivas tem no Piauí, né? Canyons do Puti, que eu tô louco pra conhecer, inclusive, que é uma coisa linda. São Raimundo Nonato, que tá abandonado. Essa é a verdade. O único movimento que tem em São Raimundo Nonato, e quem é de São Raimundo Nonato sabe o que eu tô falando, são das universidades do Nordeste, que mandam a gente pra lá. É o único movimento. Nós vimos isso em loco, Ribas. Você sabe muito bem. Então, assim, esse é o turismo do Piauí. A gente tem o único delta das Américas. Também largado, abandonado. Ninguém se fala. A Secretaria de Turismo finge que nem existe.
Eu não escuto nada sobre o Delta faz uns 5 anos. Então, assim, esse é o turismo do Piauí, uma tela. Tanta riqueza, tanto lugar bonito nós temos no Piauí. O governo vai se preocupar com uma tela, gastando 5 milhões com essa porcaria. É um absurdo. É a desconexão do governo do Piauí, que eu sempre falo, da realidade. O Rafael, ele não entende a realidade, ele não conhece o povo, ele não se identifica com o povo. Porque é uma realidade que ele não conhece, ele não cresceu nessa realidade. Ele não sabe o que o povo quer. A única coisa que ele serve é pra proibir pescador de pescar. Igual ele fez lá no Porto de Luiz Correia, o Porto Falso, né, no caso. Isso é um absurdo, E eu espero que a população abra os olhos quanto a essas pautas ridículas do governo, né? Vamos mudar aqui a pauta. Veja só, o Piauí ele tem um grande potencial turístico. Você e eu, inúmeras vezes, nós já viajamos pelo litoral do Piauí. Algumas dezenas de vezes nós dois viajamos fazendo matéria e cobrindo conteúdo jornalístico. E a gente sempre defendeu que o Piauí ele tem um potencial turístico sustentável. Gigante. A gente está falando de turismo ligado a meio ambiente. Temos Deltas das Américas, temos a Serra da Capivara. A última vez que nós dois fomos à Serra da Capivara, a maioria da população que estava ali não era nem mesmo a população de São Raimundo Nonato. Exatamente. Eram pessoas estrangeiras, geralmente vindas de outros estados e outros países. Ou seja, nosso potencial turístico... Do Piauí só tinha nós dois ali naquele lugar. Aproveitado nem mesmo pela população do Piauí. Quantas pessoas de Teresina conhecem, de fato, a Serra da Capivara, a Serra das Confusões, as 7 cidades? Quantas pessoas de Teresina, ou por exemplo, quantas pessoas de Barras conhecem os potenciais turísticos de Pedro II, a Opala? Quantas pessoas, por exemplo, de Uruçuí conhecem o litoral do Piauí? Não conhecem. Muitas pessoas vão para pontos turísticos em outros estados ao invés de vir para o Piauí. E a gente tem um potencial turístico gigante. Barra Grande, Pedra do Sal... o litoral piauiense inteiro. São uma plede de programas culturais, de lazer e turísticos que estão sendo subaproveitados. Teresina é um exemplo disso. O único ponto turístico de Teresina era o elevador da Ponte Chaiada, que está há 3 anos sem funcionar. Ou seja, a gente é um estado que vive majoritariamente de dinheiro público, é sustentado por dinheiro de outros estados. A gente é um estado que o sistema de manutenção do erário de funcionamento dos tributos vem de origem do próprio funcionalismo público, ou seja, a máquina que se retroalimenta. A gente não tem indústria, e um dos poucos potenciais que a gente poderia aproveitar, que é o turismo, ele é subaproveitado e subutilizado. E inúmeras vezes está sendo lá destruído com o tempo, está cheio de lixo. É um exemplo. Se você for hoje em Luiz Correia e se você for hoje em Cajueiro da Praia, você vai enfrentar os mesmos problemas. Você vai alugar uma casa, lá vai faltar luz durante a manhã, à tarde não vai ter água. Se você andar pela cidade, você vai ser assaltado, porque está sendo dominado pelas facções criminosas, em especial o Comando Vermelho, que é a que manda naquela região. E pior, você vai encontrar lixo em todo canto. O potencial turístico do Piauí está sendo destruído por um problema básico. Falta de educação de muitos visitantes, mas muito mais por problemas como a falta de políticas públicas para você usar esse espaço. Não existem políticas públicas para uso desses espaços. Quantas pessoas no Piauí sabem que o Piauí é ponto de que as tartarugas vêm para a desova? Não sabem. Exatamente, não Quantas sabe. pessoas no Piauí sabem que o litoral nosso é um dos poucos Deltas das Américas, um dos maiores sistemas de fauna e flora? Quem conhece um dos poucos sistemas de dunas que existem na América Latina, como, por exemplo, os que tem entre o Piauí e o Maranhão? Não sabem. Isso é subutilizado por falta de políticas públicas e é um potencial turístico milionário. Hoje, sem estrutura nenhuma, milhões de reais são arrecadados por quem tem restaurantes, quem tem hotéis, quem tem empresas naquela região. Imagine se fosse bem utilizado. Ribas, eu vou te dizer o que eu faria se eu fosse secretário de turismo. Primeira coisa que eu faria, eu daria um jeito de reformar a estrutura desses nossos pontos turísticos. Cânion do Tuputi, São Raimundo Nonato, né, o litoral piauiense. E aí eu faria um trabalho muito forte em cima nas mídias, divulgando isso. Eu não vejo esse trabalho de divulgação.
né? Você pega umas páginas de fofoca aí com 10 milhões de seguidor, 20 milhões de seguidor, fecha um contrato com eles aí, de publicidade, faz um trabalho em cima, leva eles lá, leva um monte de influenciador, chama... É assim que eles fazem nos outros estados. Em Fortaleza fazem exatamente isso. E na Paraíba fazem exatamente isso. Entendeu? Todos os lugares eles fazem isso. E dá certo. Dá resultado. Aqui não se faz. Quantas vezes eu tô Gasta-se 5 milhões de reais com porcaria de portal, daquele telão ali. E podendo gastar 5 milhões de reais trazendo um grande influenciador pra cá. Né? Trazendo vários influenciadores pra cá. Influenciador cobra barato, pra quem não sabe. E fazer um trabalho em cima aí do Delta do Parnaíba, movimentar, divulgar nas redes sociais para as pessoas querem vir pro Piauí. Mas não fazem, né? Há um tempo atrás eu tava vendo um vídeo no YouTube sobre o Delta do Parnaíba e apareceu para mim uma propaganda no YouTube sobre vem aproveitar os potenciais turísticos da Bahia. Aí, ó, tá vendo? O cara vai ver uma coisa do Piauí e aparece propaganda da Bahia. É assim. E deveria aparecer propaganda do nosso estado. Porque quantas vezes a gente vê na televisão alguém falando do Cânion do Puti? Geralmente aparece uma vez por ano no dia do aniversário do Piauí, dizendo veja os potenciais turísticos do nosso exatamente. estado. Aí compre a cota de propaganda de algum ponto turístico por 5 minutos e não fala mais. Inclusive, meu amigo, quando você voltar no Piauí, nós temos que ir lá, porque eu ainda não fui no Cânion do Puti, só vejo vídeos. A minha tia já foi e disse que compensa. E nós temos que ir juntos. Não só o Cânion do Puti. Os cânions ali, por exemplo, se você... Aqueles paredões de pedras que eram antigos cânions, que ali eram um mar há muito tempo atrás, por exemplo, em Bom Jesus, onde passa o famoso rally. Sim, aquilo de ali fato. Pouco se sabe, pouco se conhece. É lindíssimo. Ali tem um potencial turístico enorme. Tem um potencial. Ali é um ponto histórico, geológico, mas aqui não existem políticas públicas para que se aproveite isso. Não apenas do governo do estado. Aqui a gente também não pode tirar a responsabilidade dos próprios municípios. Os municípios do Piauí deixaram de lado seus próprios potenciais turísticos em troca de usar dinheiro público para festa, em vez de aproveitar com o turismo, por exemplo, essa região. Exatamente. Ribas, vamos passar a próxima pauta, que nosso tempo já está metade do programa. Coloca o vídeo do Ciro Gomes para mim, por favor, para a gente dar uma analisada na fala do Ciro Gomes, por favor. Eu não sei se te mandar produtora. Tá aí, do Ciro Gomes, que ele fala da questão da economia. Tá tudo na sequência, né? Coloca aí pra gente ver o vídeo. Ou muda esse caminho, ou aperta o cinto, porque quando vier a batida, vai dar PT. Uma ironiazinha aqui, perda total. Assim como no meu Ceará, lá no Piauí, eles têm também um governador do PT. Só que lá no Piauí já são 25 anos de PT no governo. Então, você imagina. E tem uma coisa especialmente estranha nos números nos últimos 4 anos ali no Piauí. De 2023 para cá, o Piauí, com seus 3 milhões de habitantes, pegou em mais de 18 bilhões de reais emprestado. Só para você ter uma ideia, São Paulo, que tem 46 milhões de habitantes, uma economia muito maior, a maior do país, pegou 22 bilhões de empréstimo no mesmo período. Mas é assim, é como se uma família de classe média resolvesse fazer um financiamento no mesmo patamar de uma família de milionário. Você imagina o que é um trabalhador comum pegar 5 empréstimos de uma vez só, financiar um carro, investir num negócio, é até normal. Mas 5 de uma pancada só, de uma vez, alguma coisa não está certa. E não pode funcionar a médio e longo prazo, porque não é uma doação, é um empréstimo. O Piauí hoje gasta 2 bilhões e 400 milhões, mais ou menos, por ano, só com juros e amortização da dívida. Antes até de poder gastar o que pegou emprestado para investir, melhorar algum serviço ou qualquer outra coisa. Já tem um boleto bilionário batendo na porta todo ano. Isso é a nossa vida de quem se endivida sem prestar atenção no dia a dia e no dia seguinte que vai chegar. O Estado está desse jeito. Assim como um trabalhador que toma café já devendo o dinheiro do almoço e da janta também. E a conta já começou a chegar. Se nós pegarmos os dados de 2025, no Piauí, em 2025, o furo, o buraco, o prejuízo foi bilionário, literalmente. 1 bilhão e 200 milhões de reais de déficit. Isso não é nem mais um sinal amarelo, digamos assim. Já é um sinal para lá de vermelho. Mas como é que se muda o caminho? Bom,
não vai ser o governo que está aí fazendo a mesma coisa 25 anos que vai mudar. Exatamente. Não mudou em um quarto de século, não é provável que vai começar agora. É um novo conceito, uma nova mentalidade, um novo compromisso com o futuro das nossas crianças. Então eu só vejo um caminho: tirar o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Bahia, das mãos de quem teve todos esses anos, no Piauí 25 anos, a oportunidade que tiveram de melhorar a vida das pessoas, mas que agiram para melhorar a vida apenas de um pequeno grupo e colocar nas mãos de quem representa o povo de verdade. Só assim terá um novo caminho, um caminho de equilíbrio financeiro e de desenvolvimento real para todas as pessoas. Ou muda esse Consegue caminho. deixar essa tela e só mutar o áudio do Ciro? Por favor, eu queria comentar olhando. Ou muda esse só tirar o caminho, áudio ou dele. Isso, perfeito. Cara, quem me conhece sabe que eu tenho uma certa. Eu não gosto muito do Ciro Gomes, eu não concordo com algumas opiniões políticas dele, né? A forma que ele age e tudo. Mas a verdade é que o Ciro foi enganado por essa turma do PT durante 25 anos, né? 25 anos fizeram ele de gato e sapato. E parece que agora ele tá revoltado, e com razão, né, contra essa turma, e ele tá vindo pro lado da oposição. E isso é muito bonito de ver, porque o Ciro é um cara que, querendo ou não, assim, eu tenho discordância dele, eu acho que as opiniões políticas e econômicas dele estão todas erradas, mas ele é um cara que é inteligente, ele lê, ele sabe do que ele tá falando, assim, sabe? Ele não é um leigo total no assunto, ele só tem uma opinião que eu acho errada, né? Mas ele não é uma pessoa de má fé, pelo menos eu não sinto isso, né? Posso estar errado. E é muito interessante ver que ele usa o Piauí como exemplo do que o Ceará não deve ser. Ou seja, nós chegamos a esse ponto de, olha, o Piauí tá assim, assim, assado. O Ceará pode chegar nisso. É o que eu entendi desse vídeo, né? Queria saber sua opinião, Ribas. O que é que você acha disso, meu amigo? De fato, o que o Ciro Gomes está fazendo é literalmente usando o Piauí como um mau exemplo do que não fazer nas políticas públicas econômicas de um estado. O Piauí, hoje, ele ocupa o segundo estado que mais pediu empréstimos à União, 18 bilhões de reais, perde apenas para São Paulo, só que nós sabemos que São Paulo é um estado industrializado, é a maior economia do país, representa quase 30% de toda a economia nacional, o estado de São Paulo, então se paga. O Piauí não, é um déficit orçamentário gigante que está rolando, é uma dívida que está sendo rolada, que nós estamos apenas pagando os juros da dívida, e juros esses que são bilionários, que vão ser levados para frente. Nos próximos 50 anos, o Piauí ainda estará pagando as dívidas pegas durante esse último governo do PT. E isso é ruim, porque isso vai deixar o Estado sem dinheiro em caixa para manter estruturas mínimas como saúde, segurança e educação, mas já existem estudos que falam que a longo e médio prazo o Piauí vai ter problemas nas suas receitas básicas para manter o salário dos trabalhadores e principalmente para a previdência do Estado, ou seja, para pagar os aposentados e aquelas pessoas afastadas por doença. Exatamente. É preocupante para onde vai as contas públicas do Piauí, né? A gente vê que o orçamento discricionário, que é o dinheiro que o governo tem para gastar com coisas que não são obrigatórias, como pagar salário, etc. Quando a gente vê esse orçamento diminuindo ano após ano, a gente fica preocupado. Porque vai chegar um momento que o governo só vai ter dinheiro para pagar as suas contas, né? Juros de dívida e as contas. E depois pode ser que chegue no momento que o governo não tenha dinheiro mais nem para pagar as suas dívidas, ou seja, pagar os servidores, pagar os fornecedores. Pode ser, quer dizer, os fornecedores já ouvi que não está pagando direito, né? Então disso eu já estou sabendo. Então assim, nós caminhamos mesmo para o caos total. Porque o gênio da matemática, pelo visto, ele só sabe subtrair e adicionar via imposto, né? Ele não sabe cortar gasto, ele não sabe trazer uma empresa, só mentir, né? Dizendo que vai trazer hidrogênio verde, que até hoje eu espero esse hidrogênio verde. Mas assim, é um negócio assim, que realmente é preocupante. Infelizmente, não sabemos aonde vamos parar. Agora sim... E ninguém está torcendo contra o governo do governador Rafael. Nenhuma. Na verdade, nós queremos que o governo Rafael Fonteles, nosso governador, que ele exerça uma boa política pública, orçamentária e fiscal, porque, querendo ou não, todo mundo é afetado se um estado quebra, como aconteceu, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, há um tempo atrás, que quebrou a máquina pública por conta de inúmeros déficits orçamentários, que ficaram com a corda no pescoço. Existe, sim, uma chance real do Piauí entrar em bancarrota. Já não é uma chance, mais do que... Eu usei palavras até erradas, não é uma chance real. Já existe, de fato,
batendo em nossa porta, já está em nossos batentes, os problemas fiscais por conta desses inúmeros empréstimos, no qual nós estamos com a corda no pescoço, mais o empréstimo e alguém vai empurrar o banquinho e todos nós vamos ser estrangulados por essas dívidas internas e externas. E mais do que isso, vai faltar dinheiro para políticas públicas primárias, saúde, segurança e educação. O Piauí ele precisa resolver essas políticas públicas fiscais. Isso começa por pegar menos impostos, atrair mais investimentos, mas, acima de tudo, arrochar as contas públicas da própria estrutura estatal. O Piauí tem inúmeras secretarias inúteis, inúmeros gastos inúteis. Nessa play eu colocaria o gasto dessa tela. E isso é dinheiro público gasto com besteira que poderia ser investido ou, no melhor das possibilidades, guardado para pagamento das nossas dívidas internas. O governo precisa resolver o problema das políticas públicas internas do Estado hoje, porque quem ganhar vai ter que resolver isso. Inclusive, se o próprio governador Rafael Fonteles for reeleito, ele vai ter o maior problema para enfrentar em 2026 e no começo do próximo ano eleitoral, do próximo ano pós-eleição, que é 2027, caso ele seja eleito, que seriam os problemas das políticas públicas. E como ele resolveria esses problemas das políticas públicas se ele não consegue resolver nem agora, nesse ano eleitoral? Sim, perfeito. Ribas, as nossas pautas encerraram, porque foi colocado pouca pauta, porque a gente realmente bota muita pauta e nunca comenta tudo. Mas eu queria comentar algumas aqui, por fora, né? Duas pautas nacionais importantes. A primeira que eu quero comentar com você, Ribas, é o Caiado sendo oficializado como candidato do PSD na eleição para presidente da República. Eu queria saber a sua opinião para depois eu comentar a minha. Bem, o Ronaldo Caiado hoje ele é um dos grandes políticos da ala conservadora. Ele estava no União Progressista, é filiado à União Brasil, mas fazendo parte da coligação União Progressista, e ele saiu para o PSD, o partido do Kassab. Só que, veja só, o Kassab perdeu as forças do estado de São Paulo. Uma matéria, inclusive, que eu li na revista Veja recentemente, mostrou que as relações públicas de Kassab com o governador Tarcísio de Freitas, do qual ele se dizia mentor, não está bem, e grande parte dos políticos ali do eixo do Rio de Janeiro, Paraná, ligado ao PSD, já não estão tão felizes com o principal dirigente do PSD. Mais do que isso, Ratinho Júnior resolveu não se candidatar, deixou isso público, mas antes disso acontecer, Ratinho Júnior teve uma reunião com o Marinho, do PL, e nessa reunião se articulou-se, possivelmente, segundo matérias, sobre apoios no segundo turno e talvez até antes do primeiro turno para a candidatura de Flávio Bolsonaro. Agora, Ronaldo Caiado, que é uma pessoa que sempre se dedicou à ala conservadora, e inclusive tem uma boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora ele tem uma candidatura. Existe a possibilidade de ele tirar votos de Flávio, mas é uma coisa que eu duvido bastante. Eu acredito mais que seja uma tentativa de segurar esses votos de centro-direita que não votam no Bolsonaro, mas para que eles também não se percam e sejam aderidos para o candidato do PT, atualmente o presidente Lula. Exatamente. A minha opinião sobre isso, Riba, sobre o Caiado ser candidato do PSD, é 2 pontos ruins para o Lula, né? O primeiro ponto é que vai ser mais um candidato de direita na corrida para bater nele, né? Porque se ele acha que o Caiado vai ficar batendo no Bolsonaro, pode esquecer, velho. Pode esquecer que ele não vai bater no Flávio, né? Vai bater, óbvio, mas bem pouco. Até porque são amigos eles dois. Então, assim, mais um candidato com muito tempo de TV para atacar o Lula, né? E outro ponto interessante, ô Ribas. Aí já é um indicativo de onde vai o PSD no segundo turno das eleições, né? O PSD vai pro Flávio. Eu não imagino o Caiado apoiando, né, o Lula. Eu não consigo imaginar esse universo. Isso vai contra tudo que o Caiado sempre lutou na vida dele. Então, assim, eu não imagino isso se realizando. Até porque ele ia morrer politicamente no Goiás se ele fazer um negócio desse, né? Exatamente. A gente tem hoje, veja só, a gente tem aliado a esse espectro de centro-direita hoje no Brasil, que nominalmente eu cito, temos o Podemos, temos o PSD,
temos a maior facção política do país hoje, que é o PL. Temos também União Progressista, formado por União Brasil e PP, e temos também o Democracia Cristã. O PP, União Brasil, já fecharam um acordo político para apoiar Flávio Bolsonaro. O Podemos se encaminha talvez para as mesmas possibilidades. Para as mesmas possibilidades. O PL, obviamente, está com Flávio Bolsonaro. A grande questão seria o PSD. O PSD vai lançar um candidato, mas sabemos que no segundo turno não apoiará, obviamente, o governo Lula, porque o PSD nacionalmente tem flertado com esses grupos de direita. Politicamente, é assim que o partido tem tomado suas frentes hoje. Não, e detalhe, o Kassab já disse que vai ficar junto com o Flávio no segundo turno, ele já tinha dito. Agora imagine todos esses grupos políticos unidos durante a eleição contra o principal candidato do governo, que é o presidente Lula. Vai ser, os perdão das palavras, um massacre eleitoral. Eu quero saber se o Lula vai se sujeitar a essa situação. Se ele vai sair candidato com essa situação tão ruim para ele. Eu quero saber se isso vai acontecer. Eu acho que tem uma chance dele nem sair candidato, né? Isso já é duvidoso, porque grupos ligados ao governo Lula dentro da Faria Lima já estão especulando, sim, articulando e testando o nome de Fernando Haddad, que inclusive tem uma rejeição menor do que o presidente Lula. Com certeza. E tá saindo melhor nas pesquisas, tá? Tá saindo melhor nas pesquisas do que o Lula. Porque tem uma rejeição menor, não adianta, cara. O Lula é muito proibitivo, a rejeição dele é muito alta. Quanto mais velho ele vai ficando, parece que ele vai ficando mais doido, mais ignorante, mais arrogante, mais bruto, mais, sabe? É assim, todo dia é uma polêmica, ele só fala besteira. É aquela voz dele, nossa, quando eu escuto a voz do Lula me dá vontade de vomitar, cara. Eu não gosto nem quando botam aqui que dá vontade de vomitar. O Lula enfrenta hoje os mesmos problemas do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não cala a boca. Só que o do Lula acho que é pior ainda, cara. O Bolsonaro pelo menos falava besteira assim, mas geralmente era com brincadeira e tal. O Lula não, o Lula fala merda mesmo porque ele acredita nas merdas que ele fala. Vamos comentar agora a outra coisa que eu quero comentar pra gente encerrar o programa, Ribas. É a questão da pesquisa da Paraná Pesquisas, que saiu. Saiu uma pesquisa onde deu o Flávio Bolsonaro ganhando do Lula. Essa pesquisa saiu hoje, tá? Não deu nem pra gente botar na pauta, porque ela saiu muito cedo, né? A gente já tinha feito a pauta ontem. Paraná Pesquisa. Flávio Bolsonaro lidera a disputa de segundo turno contra Lula do PT. Aponta Paraná Pesquisa. Cenário de segundo turno. Flávio Bolsonaro 45,2%, mais 0,8 pontos. Lula PT 44,1%, mais 0,3 pontos. Crescimento, né? Levantamentos feitos de 25 a 28 de março. Número de entrevistados 2.080 eleitores. Registro de pesquisa BR traço 00873/2026. Assim, essa pesquisa aqui, né? Muito boa pro Flávio. A Paraná Pesquisa, todo mundo sabe que foi um dos institutos que mais acertaram na campanha de 2022. É um instituto que acerta muito eleição nacional. Ele não acerta muito, Ribas, local, eu já percebi, mas nacional ele não erra, não. Incrível. Foi inclusive o que acertou que o Lula ganharia de a eleição. Bolsonaro. Exatamente, acertou a vitória do Lula, inclusive, dito isso, né? Tem um dado interessante que sai da pesquisa, da Paraná Pesquisa, que é o que eu falo sobre a rejeição ser proibitiva. A Paraná perguntou aos eleitores, em indagação aos eleitores de Lula, aos eleitores se Lula, do PT, merece ser reeleito ou não. Merece ser reeleito, 43,7%. Não merece ser reeleito, 53,3%. Ou seja, até pessoas que vão votar a favor do Lula acham que ele não merece ser reeleito. Até quem gosta do Lula acha que ele não merece ser eleito. Acha que já deu. Seja pela idade, que querendo ou não. O Lula vai terminar a campanha. No dia da votação, ele faz aniversário de 81 anos. Se ele for terminar o mandato, é com 85 anos. O Lula é um cara no que é analógico, ele não tem nem telefone. Essa questão é questão também de, sabe, de já tem que ter uma coisa mais jovem. Cara, o Flávio tem 40 e poucos anos. É um menino. É mais jovem, mais atualizado, mais conectado. Eu sei lá. É minha opinião, né, Ribas? Não sei a tua. Essa é a eleição das novidades. O fato é que ainda num primeiro turno, essa divisão de inúmeros blocos políticos da direita faz com que não exista a possibilidade de ganhar no primeiro turno. São muitos caciques para poucos índios. Diante disso, a eleição vai se resolver num segundo turno.
Mas isso já mostra o grau de enfraquecimento do governo Lula. Mesmo com a direita extremamente dividida, com os votos capilarizados e essa polarização interna, mesmo nesse cenário, o Lula é incapaz de ganhar ainda no primeiro turno. No segundo turno, esses grupos políticos de direita vão se unir e Lula vai, obviamente, segundo esses números dessas últimas pesquisas, o caminho é que ele perca. Mas essa eleição tem um fato interessante, que é a maioria das pessoas não querem que Lula seja candidato novamente. Não querem que ele parta para a quarta reeleição. Por quê? Porque existe um problema gravíssimo atualmente, que é boa parte do eleitorado brasileiro, isso é um problema gravíssimo para os políticos, estão querendo renovação política. Exatamente. De tal modo que o político com maior potencial de crescimento hoje é simplesmente um político que a gente não dava nada até 5 pesquisas atrás. Renan Santos, do Partido Missão. Hoje o Renan Santos é o candidato do Partido Missão que mais afeta politicamente os números do Flávio Bolsonaro. Porque ele é muito mais inovação do que o próprio Flávio Bolsonaro. E esse grupo é o que afetará, de fato, a eleição de Flávio Bolsonaro. Não será os eleitores de esquerda, não será o governo do PT, será a própria ideia de renovação interna dentro da própria direita. Então, Ribas, vamos encerrar o programa. Eu queria falar dos nossos patrocinadores. Falar dessa camisa aqui, ó. Quem compra seu voto rouba seu futuro. Aqui embaixo do nosso Pix, né? 869-9991-9990. Quem fizer a doação de R$100 pode vir aqui ao estúdio e pegar essa camisa e levar. Essa camisa aqui é para quem ajudar o nosso projeto a continuar de pé, né? Agradecer também aos estúdios Hubs, né? Estúdios Hub, que é onde nós estamos gravando aqui nosso programa. A estrutura aqui é muito boa, cara. O preço é muito bom. Vocês vão gostar. Quem é advogado, quem é doutor, quer fazer um podcast, algum programa, eu recomendo muito entrar em contato com eles no Instagram e fechar parceria, porque realmente é muito bom. E como eu falei mais cedo, eu boto minha mão no fogo, porque aqui o negócio é muito bom. A produção é muito boa, os equipamentos são bons, é tudo excelente, cara. Então, é isso. Ribas, considerações finais? Elogiou tanto o podcast que faltou dar um beijo na boca do dono. Eu gosto do dono também. Minhas considerações finais é que a gente tem visto aí que essas eleições vai são das mais difíceis para todos os candidatos, mas que muitos candidatos estão fazendo o próprio caminho para a derrota. Isso se reflete no Piauí, isso se reflete no panorama nacional com o governo Lula. Falta de políticas públicas, falta de péssima comunicação, ou melhor, uma falta de comunicação, e por isso uma péssima comunicação. E isso é o que vai decidir as eleições. É quem se comunica melhor, quem fala melhor para a massa, e querendo ou não, os governos do PT estão perdendo nesse cenário. Minha consideração final é o povo acordar, né? Acordar pra vida, chega, não dá mais não, aqui no Piauí a gente já tá... Cara, eu já tô de saco cheio já desse governo. 25 anos, eu tenho 27, irmãos. Eu nasci, esses caras já estavam no poder. Entendeu? Então, assim, é um negócio que não entra na minha cabeça. Eu tô de saco cheio já do PT. Eu acho que o piauiense também tá de saco cheio. E a gente tem um nome que realmente representa aí o povo, pelo menos eu vou nele. É a minha opinião. Eu sei que você não gosta de dar a sua opinião, porque você é jornalista, mas eu gosto de dar a minha opinião. E, lógico, aqui a gente traz todo mundo, como eu falei, mas eu tenho uma opinião e é isso. Então, é isso, pessoal. Vamos terminar por aqui, já deu nosso tempo. Amanhã nós voltamos com o nosso host Trabulo, que ele faz melhor do que eu isso aqui. Eu não, eu não sou muito bom host, não, mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Uma ótima tarde, um bom almoço. Que Deus os abençoe. Até a próxima, meus amigos.